Fermentação. A fermentação representa o processo anaeróbico de oxidação parcial da glicose. Ou seja, eu não vou ter, através desse processo, a oxidação completa da glicose em CO2 e água. Essa glicose vai ser oxidada parcialmente, gerando moléculas orgânicas de menor peso molecular, como o lactato, o etanol, além de gerar 2 ATPs de saldo. Utiliza uma molécula orgânica como aceptora final de elétrons, IH+. Então, veja que nós temos algumas diferenças com a respiração celular aeróbica. Afinal de contas, esse processo gera menos ATPs de saldo em relação à respiração celular aeróbica, não oxida completamente a glicose, mas sim produz substâncias orgânicas de menor peso molecular, não utiliza uma substância inorgânica, no caso o oxigênio, lá da respiração celular aeróbica, como aceptor final de elétrons e H+, mas sim uma molécula orgânica, que pode ser, por exemplo, o acetaldeído ou o piruvato, você vai ver isso já já, quando eu falar de fermentação alcoólica e fermentação lática, respectivamente, e, no caso, essa molécula orgânica é a aceptora final de elétrons e H+. Tanto a glicólise faz parte da respiração celular aeróbica, como da fermentação. Então, na glicólise, a glicose é transformada em 2 piruvatos, e esses piruvatos, na ausência de O2, geram lactatos ou etanóis. Depende, então, qual é a fermentação, se é lática ou alcoólica. Fermentação alcoólica, realizada por Saccharomyces cerevisiae, levedura de cerveja, Saccina ventriculi e Zimomonas mobilis, bactérias. Então, aqui em cima eu tenho um fungo, Saccharomyces cerevisiae, o clássico fungo fermentador alcoólico. Esse fungo, ele é um anaeróbio facultativo, ou seja, quando tem oxigênio ele respira, quando não tem oxigênio, quando ele é submetido ao meio anaeróbico sem oxigênio, ele fermenta. Além de bactérias, Saccina ventriculi e Zimomonas mobilis. Importante para a indústria de massas e de bebidas alcoólicas. Acetaldeído, aceptor final de elétrons e H+. Aqui você está vendo a glicólise. Com a glicólise, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter a glicose sendo convertida em 2 moléculas de piruvato, 2 ATPs de saldo e 2 NADH, ou seja, 2 NADs reduzidos. Os 2 NADH gerados na primeira etapa, ou seja, na glicólise, serão oxidados na segunda, liberando NAD+. Lembremos que antes disso, 2 moléculas de piruvato liberam 2 CO2, formando 2 moléculas de acetaldeído. Esses 2 acetaldeídos receberão os hidrogênios e elétrons de 2 NADH, formando 2 moléculas de etanol. Para a indústria de massas, o importante é o CO2. Ao colocar o fermento biológico dentro da massa do pão crua ou da massa do bolo crua, no caso aqui o Saccharomyces cerevisiae, ele vai começar então a degradar a matéria orgânica. E à medida que essa massa do bolo e essa massa do pão vai sendo aquecida, ele vai acelerando o seu metabolismo e vai liberando cada vez mais CO2. O CO2 tentando sair da massa faz a massa inchar. Essa massa incha, fazendo com que o bolo ou o pão cresça. E o etanol evapora. Para a indústria de bebidas alcoólicas é importante o etanol. A cerveja é fabricada apenas por fermentação. Já uma cachaça e o uísque devem ser destiladas, pois os micro-organismos não toleram concentrações alcoólicas acima de 8, 9, 10%. Eles morrem. Então, como é que é possível formar cachaça? Como é possível produzir uísque? Após a fermentação dos substratos específicos, esse álcool vai ter que ser destilado. Porque não é possível, por fermentação alcoólica, esperar que o teor alcoólico atinja 20, 25, 30%, porque o micro-organismo ele morre. Fermentação lática, realizada por bactérias como Lactobacillus, Streptococcus e Pediococcus, e por hemácias. Hemácias não têm mitocôndrias. Como as hemácias não têm mitocôndrias, elas precisam fazer fermentação lática para ter ATP. Condrócitos e os seus precursores, os condroblastos, também fazem fermentação lática, porque não há vasos sanguíneos na cartilagem. Mesmo os condrócitos e os condroblastos tendo mitocôndrias, não há vasos sanguíneos na cartilagem. Como não há vasos sanguíneos na cartilagem, o que acontece? Mesmo os condrócitos tendo mitocôndrias, eles fazem fermentação lática para manter o seu metabolismo. Fibra muscular esquelética, que produz ATP em situação de anaerobiose, quando estamos em atividade física intensa, ou no começo da atividade física, onde não há uma boa vascularização para a fibra muscular estriada esquelética, ou seja, numa ou noutra situação, quando há redução da quantidade de O2 nessa fibra, ela realiza fermentação lática e também a própria fibra muscular estriada cardíaca também faz fermentação lática. Essa fibra muscular estriada cardíaca faz fermentação lática em situações, por exemplo, de anaerobiose, como na hora de privação de oxigênio para o músculo cardíaco, na situação de infarto, por exemplo. Importante para a indústria de laticínios e produção de energia para tecidos animais em situações de anaerobiose, como eu já havia falado. Piruvato é aceptor final de elétrons H+, observe comigo aqui, nós temos a glicólise,
Com a glicose é convertida em 2 piruvatos, libera 2 ATPs de sal e 2 NADH, são os NADs reduzidos. Aqui não há produção de CO2, e as duas moléculas de piruvato serão reduzidas pelo NADH. Então, o NADH, ele sofre oxidação, libera elétrons e H+, para os piruvatos, que se reduzem, formando 2 ácidos láticos. Enquanto na fermentação alcoólica o aceptor final de elétrons e H+, é o acetaldeído, aqui, na fermentação lática, é o piruvato. Quero chamar a atenção de vocês que para produzir derivados do leite, eu adiciono ao leite bactérias, como lactobacilos. Os lactobacilos começam a fermentar esse leite em situação de anaerobiose, e assim, o que acontece? Esse leite fermentado começa, então, a gerar ácido lático, o pH do leite começa a cair. Eles adicionam a esse leite uma enzima que eles extraem do estômago de bezerros, ou então ela pode ser obtida por biotecnologia ou engenharia genética. Então, eles adicionam a esse leite fermentado, esse leite com pH mais baixo, esse leite azedado, renina. Essa renina, ou labifermento, extraída do estômago de bezerros, ou produzida por biotecnologia, eles adicionam lá. Essa renina, então, em pH ácido, vai converter a caseína solúvel em solúvel. Com isso, eles vão coagular o leite. E, ao coagular o leite, vão transformar o leite em coalhada, o leite em queijo. Para fabricar 1 quilo de queijo coalho, são necessários 10 litros de leite, para você ter uma ideia. E, por fim, nós temos aqui a fermentação acética, realizada por acetobactérias, leva à produção de vinagre, ou ácido acético. Há também a possibilidade de produzir ácido acético de outras maneiras. Por exemplo, a oxidação do etanol leva à formação do ácido acético. Então, se uma garrafa de vinho não for bem vedada, entra ar e o oxigênio vai oxidar o etanol a ácido acético. Em sistemas biológicos, em particular em acetobactérias, após a glicólise, o piruvato vai ser convertido em ácido acético. Como? Perdendo mais hidrogênios elétricos para o NAD+, formando mais NADH em cada um desses piruvatos, liberando CO2 e absorvendo água. Veja que, curiosamente, pessoal, a fermentação acética ela é bem particular. Por quê? Porque os NADH gerados na primeira etapa não serão oxidados na segunda, como acontece na fermentação alcoólica e na fermentação lática. Pelo contrário, mais NADH serão gerados. E, com isso, nós temos aqui uma situação bem particular. Então, a fermentação acética, ela não oxida os NADH gerados na glicólise, mas sim gera mais NADH. Por isso, que micro-organismos que fazem fermentação acética precisam da respiração celular aeróbica para poder oxidar esses NADHs, a NAD+.